Salve meus alunos queridos do primeiro ano, salve dinastia, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo bem. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar um pouco das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui a gente tem um esqueminha, né? Mas antes de a gente trabalhar diretamente já com o triângulo retângulo, vamos analisar o que é ou o que são razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para isso, eu chamo aqui para me ajudar o Brian. Vem a Brian, ó o Brian. Oi, Brian. Dá a voltinha, Brian. Olha lá. Aí, tudo bem, garoto? Vamos ver. Opa. Ô, Brian, obrigado. Vai para lá. Vai lá. Então, olha só. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos trabalhar aqui um pouco, então, com a etimologia das palavras, né? O que são essas palavras? Então, o que são razões? Razões, a gente tem que lembrar que são relações de dois números. Ou seja, é quando eu tenho uma fração, né? A razão de A para B, ou de A por B, né? Então, aqui, isso é uma razão. Trigonométrica é tudo que envolve relação de lados e ângulos de um triângulo, tá? Então, nós já temos lá com um triângulo, né? Lados e ângulos do triângulo, certo? Então, nós vamos estudar a fração, né? Que envolve lados e ângulos de triângulo. Onde que a gente vai aprender, né? No é onde. Onde que a gente vai ver isso? No triângulo retângulo. Triângulo, né? Lembra que tri vem de 3, ou seja, 3 ângulos. A gente tem 3 ângulos, triângulo. Retângulo. O que acontece quando o triângulo ele é retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, razões trigonométricas no triângulo retângulo nada mais é do que? É uma fração que vai envolver lados e ângulos, né, de triângulos retângulos. Beleza? Vai lá com o Brian de novo. Aí, show de bola. Então, olha só. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho, né, o ângulo de 90 graus e eu tenho outros dois ângulos, né, um em cada pontinha. Como a soma dos ângulos internos como a soma dos ângulos internos é 180 graus, então a gente nota que a soma do beta com o alfa aqui tem que ser 90, porque daí se aqui já vale 90, esse mais esse 90, 180. Beleza? Então isso significa que esses dois ângulos eles têm que ser menores que 90, ou seja, são dois ângulos agudos, tá? E daí eu tenho o maior lado do triângulo, que é conhecido como hipotenusa, né? E os outros dois lados são conhecidos como catetos, né? Cateto e cateto. E como eu sei que a hipotenusa é o maior lado do triângulo? Porque sempre o maior lado ele é oposto ao maior ângulo. Então, como esses dois são menores que 90 e esse é 90, esse é o maior ângulo. Ou seja, oposto ao maior ângulo está o maior lado. No caso ali a hipotenusa. Aí quando a gente vai fazer a relação, normalmente a gente lembra de cateto oposto, né? A gente tem duas nomenclaturas, isso daí o cateto oposto e o cateto adjacente. E aqui para não surgir dúvida, quando que ele vai ser cateto oposto e quando ele vai ser cateto adjacente? Aí depende do ângulo que eu estou estudando. Por exemplo, se eu for estudar o ângulo alfa, quem que vai ser o cateto oposto de alfa? É aquele que está do lado oposto do alfa. Hipotenusa continua sendo hipotenusa, e o cateto adjacente é aquele que com a hipotenusa tem a formação do ângulo. Digamos que é o lado que está grudadinho aqui no ângulo. Esse é o cateto adjacente. Já, se eu for estudar o ângulo beta, olha o ângulo beta, aí quem vai ser o cateto adjacente? Aí o cateto adjacente passa a ser esse. E esse daqui é o cateto oposto, porque está do lado oposto do beta, certo? Então, aqui é só uma ideia de nomenclatura. Agora,
o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com as relações que a gente tem de seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente são da onde vêm as origens dessas razões trigonométricas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o seno de alfa. Quem é alfa? Alfa é esse meu ângulo. Qual que vai ser o seno? Como que eu acho o seno desse ângulo alfa? Nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Ó, cateto oposto e hipotenusa. Vou abreviar aqui, né? Aí quem que vai ser o cosseno do meu ângulo alfa? O cosseno, ele vai ser o meu cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cateto adjacente pela hipotenusa. E por último, a gente tem a tangente de alfa. E quem que é a tangente de alfa? Então, a tangente de alfa é a relação do meu cateto oposto pelo meu cateto adjacente. Então, perceba uma coisa. Se eu quiser achar o seno do meu ângulo alfa, ele vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Valores, né? Esses vão ter o valor desses ângulos. O cosseno desses lados, desculpa. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? São as razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? E aqui, né? Só vamos fazer aqui, vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? Ó, quem que vai ser o seno de beta? Cateto oposto sobre hipotenusa. Só que aqui, quem que é o cateto oposto? O cateto oposto passa a ser esse, que aqui nesse seria o adjacente, beleza? Mas essa daqui, ó, faz aquele quadrinho bonitinho, né? Põe um coraçãozinho do lado para você lembrar que, ó, isso aqui é importantíssimo, tá? Você tem que saber isso daqui, beleza? Tá bom. E agora, antes da gente fazer exercício, a gente tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Então aqui, ó, o 30, o 45 e o 60, eles são os ângulos notáveis, certo? Porque os valores dos ângulos de seno, cosseno e tangente, eles não existe uma fórmula, por exemplo, uma fórmula onde eu coloco 30 e ele vai me dar o valor do seno de 30. Não existe uma fórmula para isso, eles são valores tabelados, né? Eles têm uma tabela bem grandona com todos os valores. Isso você pode acompanhar na página 196 do seu livro. Você vai ver que tem lá a tabela a tabela trigonométrica. Então, olha só. Esses daqui, o 30, 45 e 60, eles são os ângulos notáveis. Eles são ângulos notáveis. Por isso que foi criada uma tabela especial para eles, né? E aqui as razões seno, cosseno e tangente. Aí como que eu monto, né? Como que faz essa tabelinha aqui? Então, olha só. Ele tem aqui, né? 1, 2, 3. Aqui, 3, 2, 1. Aí eu coloco todo mundo aqui dividido por 2. Certo? E aqui daí eu coloco raiz nesses valores aqui, né? No 1 não vai raiz? Até dá para pôr, mas a raiz de 1 é 1. Então, quanto que é a raiz de 1? 1. Então, não precisa. Não tem necessidade. Beleza? E daí aqui eu venho com a tangente. A tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aí isso aqui é legal, que tem uma musiquinha para decorar, que eu vou fazer um vídeo só com a musiquinha, tá bom? Para vocês terem. Reforço. Minha garganta tá seca, né? Beleza? Achar aqui com o Braia. Então, olha só. Essa é a nossa tabelinha, então, das relações trigonométricas. Então, olha só. Eu vou passar aqui um exemplo rápido, só mais ou menos para vocês pegarem a ideia de como funciona.
pegar aqui o triângulo pitagórico. E aqui eu vou colocar um ângulo que eu vou chamar de x, tá bom? Aí digamos que eu quero saber o seno de x. Então, quem que é o seno de x? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, olha lá, cateto oposto a x é 4 e a hipotenusa é 5. Então, quanto que vale o seno de x? 4 sobre 5. Beleza? Aí, quanto que vale o cosseno de x? Cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa. 3 sobre 5. E a tangente de x é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Aí no próximo vídeo a gente traz mais alguns exercícios também dessa parte. Mas só para você entender como que funciona essas relações. Beleza?